Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde e nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual. Um recurso a mais, para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje, aqui estamos com Alessandra, minha filha tão linda. Olá, queridos e queridas, muita paz interior, muita inspiração para cada um de nós. Angélica, meus olhos de safira. Obrigada pela oportunidade de estar aqui e que façamos do estudo a nossa alavanca de progresso. E Astênio? Cada dia é uma página nova no livro da nossa vida. Uma coisa eu vou lhes dizer, viu? Eu adoro as minhas meninas, mas o Astênio representa uma casa que, para mim, é uma espécie de paradigma. O dia que vocês conhecerem o Brejo de Jesus, eu vou me dar razão. Não é? A história dele, principalmente, né? É uma história linda, viu? Bom, hoje vamos começar um estudo que é uma dissertação aberta pelos Espíritos e o comentário é dado por Kardec logo em seguida. É o número 59, que são as considerações e concordâncias bíblicas referentes à criação. Ou seja, os textos considerados sagrados já tinham conteúdo semelhante àquilo que os Espíritos nos transmitiram. Só que, lógico, ficaram ocultos dentro do conteúdo do ideário místico de sua época e do seu tempo. O que os Espíritos vieram foi abrir-nos os olhos para poder compreender melhor aquilo que nos foi explicado anteriormente. Então, Angélica, dando aquela dica que você estava para dar para o pessoal da semana passada. No estudo passado, eu ia falar sobre uma literatura espírita dedicada, né, para quem se interessar, né, aos estudos dos outros planetas, né, dos outras orbes, né. Então, além do livro Cartas de uma Morta, que foi publicado em 1930, né, de Maria João de Deus, a mãe de Chico Xavier, isso a Astênio comentou, né, no estudo, né, ela vem falar ela faz alusão a Saturno e a Marte. Também nós temos o livro Novas Mensagens, do espírito Humberto de Campos, que apresenta o esclarecimento sobre o planeta Marte também. O livro Crônicas de Além Túmulo, que descreve uma reunião de espíritos que habitam planetas de nosso sistema solar. Ou seja, nesse livro ele já vai falar sobre espíritos habitando planetas diferentes dentro do nosso sistema solar. Certo? Então, as formas de vida são diferentes nos diversos planetas, como já foi estudado aqui anteriormente. Mas os espíritos estão em processo de evolução e eles aproveitam todas as possibilidades que o planeta oferece para esse crescimento. E no livro A Caminho da Luz, Emmanuel revela como extraterrestres oriundos de diferentes mundos da constelação de Cocheiro, do sistema de estelar Capela,
chegaram à Terra e se miscigenaram com os habitantes do nosso planeta. E aí começou um processo, né, evolutivo, tecnológico, né, e outras coisas mais. Então, aqui na Terra, não somos todos terráqueos. Nós viemos tem alguns que também tiveram sua primeira existência em capela e foram, por não acompanhar a evolução do planeta, foram trazidos para o nosso, porque para Deus nada é desperdício, nada é inutilidade. Mesmo que a gente não alcance os objetivos principais de evolução e que a gente não tenha condições de permanecer no local onde nós estamos em processo de aprendizado, nós somos utilizados com o que nós já temos e não perdemos e no crescimento de outros planetas. E foi assim que Capela nos auxiliou, né, no processo nosso de civilização. Ok, então para quem gosta de literatura, para quem gosta de informações, né, leiam, além da obra de Kardec, André Luiz e Emmanuel, esses outros livros, Humberto de Campos ou essa outra bibliografia que a gente comentou aqui. É muito importante. A leitura ela descortina, né, o véu e faz com que a gente crie a nossa linha própria de raciocínio, né? Bom, mas voltando ao assunto de hoje, que a gente vai começar a estabelecer considerações e concordâncias bíblicas referentes à criação, ou seja, o que na Bíblia, como João mesmo já colocou, o que na Bíblia existe e que os espíritos vêm enfatizar, né? E ele inicia assim: os povos formaram ideias muito divergentes sobre a criação, de acordo com as luzes que possuíam. Apoiada na ciência, a razão reconheceu a inverossimilhança de algumas teorias. A que os espíritos nos oferecem confirma a opinião há muito tempo admitida pelos homens mais esclarecidos. E ele, aqui então ele já começa, ele introduz, né, que aqueles que mais esclarecidos à época, a opinião dos espíritos vem corroborar, né, vem enfatizar alguns elementos. Então ele fala assim: a objeção que se pode fazer a essa teoria é a de estar em contradição com o texto dos livros sagrados. Contudo, um exame sério mostrará que essa contradição é mais aparente do que real e que resulta da interpretação dada ao que muitas vezes só tinha sentido alegórico. Então, esse primeiro parágrafo já nos coloca uma advertência, ou seja, não existe contradição na palavra dos espíritos e na palavra e no que está escrito, né, daqueles que construíram, né, os textos sagrados. Mas existe sim a interpretação de cada um com as suas experiências locais. Tem uma historinha que eu acho que me ajudou muito a entender e me ajuda até hoje, que é a historinha de que a verdade é como se fosse um grande espelho quebrado em pedacinho e jogado em várias partes do planeta. Ou seja, por toda parte, né, toda busca do homem para entender o mundo deve ser vista com respeito, né, e deve ser entendida de acordo com o contexto que foi produzido e também levando-se em consideração a linguagem figurada. Eu, como uma amante das narrativas, da literatura, da arte, eu não aceito, não gosto que se coloque, né, esse espaço como um saber menor. Porque o saber das emoções é o saber psíquico, né? E, portanto, a Bíblia, ela é um texto literário em muitas de suas partes, então deve ser entendida também
de acordo com a sua linguagem figurada. Tem uma parte aqui que é no final, né? É até uma parte que a gente não vai estudar hoje, mas que se diz o seguinte: a Bíblia é um erro? Não, mas que os homens se equivocaram a interpretá-la. Então, a Bíblia não está errada, como os diversos livros sagrados também não, mas é preciso ter um entendimento da linguagem figurada utilizada e o poder e o papel, né, daquele texto sagrado naquele momento específico. Né? Então, acho que as míticas, as mitologias, elas têm muito a nos ensinar, certo? Essas narrativas têm muito a nos ensinar. O Jung, né, esse grande estudioso da alma humana, tem um livro dele que eu trouxe aqui que se chama Psicologia e Religião Oriental, que ele fala a respeito do poder do símbolo. O mito, a narrativa, é um símbolo em movimento. Né? E ele diz o seguinte, que o símbolo funciona como instrumento para atingir outra margem. Ou, em outras palavras, é um instrumento de transformação. Sobre energia psíquica, eu digo que o símbolo atua como um transformador de energia. Então, é através dessas narrativas, né, como a Bíblia e outros livros sagrados, que têm a sua mítica presente, eles vão trazer para a gente, não é uma mentira, é um equívoco colocar como verdade, tem gente que coloca assim, mito ou verdade, como se o mito fosse uma grande mentira. Né? E se a gente abrir um outro conceito da palavra mito, ele pode trazer, enriquecer o nosso vocabulário e a nossa mente, os nossos corações, se a gente for ler cada mítica com o coração, com essa energia da intuição, das emoções, e não tanto com a racionalidade. Então, sim, como uma busca do conhecimento. Eu recomendo, gente, sobre esse estudo que está sendo feito na data de hoje, o livro A Gênese, porque ele amplia e complementa, ainda mostra essas concordâncias, né, entre o que está na Bíblia e o que a ciência aponta. Então, é preciso ter olhos de ver, é preciso ter ouvidos, né, de ouvir para interpretar uma mítica, uma narrativa repleta de linguagem figuradas, mas muito rica e muito necessária na nossa humanidade. Eu me lembro que da minha infância, eu escutei muito um grande orador, que foi o fundador da LBV, Legião da Boa Vontade, e aqui a nossa rádio tem muita gente que militou na Legião da Boa Vontade, tá? O próprio Astênio também faz parte, né? Então, e ele dizia assim, a letra, aos alunos dizia isso, a letra mata. É preciso interpretar a letra para poder compreender o verbo. Ou seja, nós temos que interpretar, compreender, refletir e não impor um fato definido e definitivo. É por aí. Vamos escutar a nossa vinheta de hoje? Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Astênio. Sim. Então, eu queria assim, chamar a atenção, eu sempre gosto de examinar o próprio título, né? Kardec traz considerações e concordâncias bíblicas referentes à criação. Então ele pretendia fazer considerações a respeito das referências bíblicas sobre a criação, né, e verificar as concordâncias, né, entre o que os espíritos ensinam e o que obviamente o que a ciência ensina e o que a Bíblia ensina. Mas eu até fiquei pensando o seguinte: o Cristo, ele tratou logo de justificar, né, para que ele não recebesse tanto a ira dos judeus. Ele disse, eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Né? E mesmo ele tendo dito que não veio revogar a lei, mas dar cumprimento, então ele respeitaria tudo aquilo que na lei se contivesse de justo, de bom, de verdadeiro, né? Mesmo assim ele foi levado para a cruz. O Espiritismo também se preocupou em dizer que não veio destruir a lei cristã. Né? Isso os Espíritos dando uma resposta a Kardec, numa outra pergunta, né? Que o Espiritismo não veio destruir a lei cristã. Então a gente vê bem dentro desse estudo aqui a tentativa de Kardec, a tentativa dos Espíritos, de salvar o que pudesse salvar daquilo que
a cultura cristã houvesse trazido, né? Porque quando se fala da criação do Adão como primeiro homem, por exemplo, isso é da cultura cristã, porque você vai na Índia, você não encontra o Adão, né? Você tem outros Adãos, né, em outros povos, né? Mas o Kardec, logo no primeiro parágrafo aqui, né, ele diz o seguinte, o primeiro parágrafo, na verdade, estou me referindo ao segundo. Ele fala assim, a objeção que se pode fazer a essa teoria, né, que é a teoria dos espíritos, né, então, para a gente não se perder, ele fala assim, os povos formaram ideias muito divergentes, muito contraditórias, né, antagônicas. Então, os povos, por isso que eu disse Índia, China, né, os mais antigos, né, o Egito. Então, os povos formaram ideias muito divergentes sobre a criação, de acordo com as luzes que possuíam. Então, as luzes estão relacionadas, de algum modo, ao conhecimento, à ciência. Apoiada na ciência, a razão reconheceu a inverossimilhança de algumas teorias, as inverdades de algumas teorias. Não necessariamente tem que dizer que é um erro, né, mas as inverdades de algumas teorias. Aqui os espíritos nos oferecem, aqui, quando ele fala aqui, é a teoria. Então, Kardec e os espíritos estão nos apresentando uma teoria. Então, os espíritos não estão nos revelando uma verdade definitiva. Eles estão nos apresentando uma teoria. Kardec reconheceu que era assim. Então, deveríamos continuar pesquisando. É que os espíritos nos oferecem e confirmam a opinião há muito tempo admitida pelos homens mais esclarecidos. Ora, esses homens mais esclarecidos sempre estiveram vinculados à ciência, né, às pesquisas. Então, ele diz assim, que os espíritos, a teoria que os espíritos nos trazem, confirma o que a ciência tem nos ensinado, né? E aí, mas só que ele fala assim, a objeção que você pode apresentar, fazer essa teoria, então, mais uma vez, ele confirma que, por ser uma teoria, pode receber objeções. Então, a objeção que se pode fazer a essa teoria dos espíritos é a de estar em contradição com o texto dos livros sagrados. Ou seja, em contradição com a ciência não está. Ela está exatamente de acordo com a ciência, mas pode estar contrariando a religião. Então, contudo, um exame sério mostrará que essa contradição é mais aparente do que real e que resulta da interpretação dada ao que muitas vezes só tinha sentido alegórico. E aí ele já começa, né, tentando lançar luz sobre isso, dizendo a questão do primeiro homem, olha o primeiro sentido alegórico aí, né, que muita gente defende ainda hoje, né, como se isso fosse verdade absoluta. Então a questão do primeiro homem na pessoa de Adão, como único tronco da humanidade, não é a única sobre a qual as crenças religiosas tiveram que se modificar. Né? Obviamente que os mais lúcidos, vinculados às crenças religiosas, modificaram, mas os mais obtusos não modificaram, não, continuam ainda hoje defendendo isso. Né? Então o movimento da Terra pareceu, em determinada época, de tal modo em oposição ao texto sagrado, que não houve gênero de perseguições a que essa teoria não tivesse servido de pretexto. Então, quantas fogueiras, quantos corpos humanos foram queimados só por causa da questão da posição, né, da Terra, né, em relação ao Sol. E, no entanto, a Terra gira, apesar dos anátemas, né, das reprovações, não podendo ninguém hoje contestá-lo sem ofender a sua própria razão. É pelo menos isso, né? Parece que até os mais obtusos hoje não negam que a Terra gire, né? Então, por esse assunto, ninguém iria para a fogueira hoje mais. Mas quase Galileu foi. Essa é a famosa frase dele, né? Eppure gira. Exatamente. Aí ele disse diante dos inquisidores que a Terra não se movia, mas falou, se move. O negócio é esse. E para pensar que, por exemplo, o primeiro falar do heliocentrismo, que foi Copérnico, ele era um monge. Ele escreveu um livro que praticamente quase ninguém leu em sua época, só foi ser lido mais de 100 anos depois. E quem veio a confirmar as teorias de Copérnico foi Johannes Kepler. Ou seja, isso antes de existir telescópio. Fazendo observação à base de sextantes, à base de instrumentos não ópticos. Isso antes de 1610, Galileu Galilei redescobriu o telescópio, que já existia telescópios trazidos pelos árabes para a Europa
muito antes da época de Galileu. Mas ele, digamos assim, fez o uso adequado daquilo dali, com o estudo da astrofísica, né? E é interessante que Johannes Kepler, de uma certa maneira, reproduziu um achado feito por uma mulher por volta do século IV depois de Cristo, tá? Hipácia de Alexandria, que não era cristã, tá? E que lamentavelmente morreu apedrejada pelos cristãos de Alexandria. Não é à toa que o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala no capítulo A Estranha Moral que o cristianismo, Jesus disse, não vim trazer a paz e sim a espada. Da mesma maneira, não houve, digamos assim, nenhum auto de fé levando Kardec à fogueira, mas os livros foram. Só que a fogueira do auto de fé de Barcelona foi uma fogueira que se alastrou por toda a Europa. Porque, por exemplo, que autor é esse para ter, em meados do século XIX, a obra dele queimada em público, por ordem da igreja? Por que esse sujeito está incomodando tanto assim? Porque, na verdade, as ideias que são mais avançadas, são mais à vanguarda, elas incomodam. Incomodam tanto que levam as pessoas, digamos assim, que não têm aquela formação ou que se prendem a uma visão ainda, digamos assim, eu creio, mas uma crença cega, não vazada na razão. Uma coisa é dizer, eu não creio na comunicação dos espíritos, eu tenho prova. Eu não tenho prova por causa das psicografias do Chico Xavier. Eu tenho a prova de um amigo meu, que foi quem me trouxe à Rádio Rio de Janeiro, em 1988, e já era meu cliente naquela época, estava com uma doença crônica grave, que teoricamente ia levá-lo em 10 meses e conseguiu lutar contra essa enfermidade durante 12 anos. E ele mandou uma carta através de uma médium que estava em treinamento numa instituição em que a médium nunca o conheceu, nunca tinha ouvido falar dele. Só quem conhecia era a dirigente da reunião. A médium pediu pela primeira vez, no treinamento mediúnico dela, uma folha de papel pautado, uma caneta, e escreveu com a letra dele. E a primeira frase: graças a Deus parti com dignidade. E pouco antes de desencarnar, uma semana antes, ele vivia falando, vou partir com dignidade. Eu vou partir com dignidade. E olha que ele sofreu barbaramente o final de sua enfermidade. Tá? E esse homem, que para mim é um exemplo de vida, como muitos exemplos de vida que eu já conheci, chamava-se Gerd Dudenhofer. Vejam bem, descendente alemão. Como é que a médium ia escrever e grafar o nome dele certinho e não conseguir ler? A dirigente, quando pegou, daqui, minha filha, daqui a folha. Ela reconheceu a letra do amigo dela, que ela não via há muitos anos. Ele disse, não, eu já sei quem é. É um amigo meu que desencarnou 2 meses atrás. Quer mais prova do que isso? Não. Uma média em treinamento, uma instituição que ele não via há muitos anos, com uma dirigente que não o via há muitos anos, que sabia que ele tinha desencarnado 2 meses antes. E uma mensagem com várias referências, inclusive para ela, dirigente. Então, eu não creio na reencarnação, nem na comunicação dos espíritos. Eu tenho certeza de que elas existem. Isso daí é prova, é evidência real. E Kardec lavrou essa obra, o Livro dos Espíritos, baseado numa experimentação que o método científico Bernard veio consagrar, que é o ensaio duplo cego. Então, gente, vamos ficar nisso, vamos refletir.
Que a paz do Senhor nos guarde, nos abençoe, hoje e agora para todos sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual. Um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Antônio de Pádua Barbosa e Marta Batista. Muito boa noite, meus caros amigos. Estamos aqui de volta ao programa Luz na Penumbra, programa no qual nós tecemos comentários a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Nós hoje vamos dar início ao seu capítulo 6, o Cristo Consolador. É um capítulo, eu digo, interessante, porque eu acredito que seja para nós a comprovação de que temos realmente em quem confiar e que, após termos aprendido tudo aquilo que foi trazido no capítulo anterior sobre as nossas aflições, nós entendemos realmente os motivos pelos quais nós passamos pelas aflições, que precisamos ter resignação para enfrentar essas aflições, ter coragem, fé no futuro, porque tudo vai acabar sendo resolvido. Mas enquanto essa resolução não vem, nós precisamos realmente de um apoio moral, espiritual, emocional, ou seja, precisamos de um consolo para essas nossas agruras. Justamente é o que nos propõe aqui Allan Kardec, trazendo para nós textos interessantíssimos a respeito do que Allan Kardec pensa, do que os espíritos pensam, do que o Espírito da Verdade pensa a respeito do consolo que para nós é de muita importância. E para trazer as suas considerações a respeito deste tema, nós temos, como sempre aqui hoje, nossa querida amiga Marta Batista, que vai nos engrandecer com o seu conhecimento a respeito disso, porque eu sei que ela é uma especialista no assunto quando fala de Espírito da Verdade. Eu sei que ela tem uma preferenciazinha por este assunto. Então eu vou deixá-la à vontade, juntamente com o apoio moral e técnico do Pablo ali, para que ela tenha toda a desenvoltura que ela necessita para nos brindar com seus conhecimentos. Marta, fique à vontade para nos trazer toda essa sua gama de conhecimento a respeito disso. Nossa, que elogios! Nossa, isso é uma prece. Eu cheguei hoje com a corda toda. Eu estou vendo. Isso é uma prece, que maravilha, né? Não tem como a gente não fazer uma boa exposição, né? Muito bem, nós vamos falar hoje sobre o jugo leve. Então, o jugo leve tem uma citação aqui em Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30, em que ele diz: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então a gente observa, né, que Jesus faz um convite, mas esse convite é para todos, embora, logicamente, ele se dirija mais especificamente àqueles que estão aflitos, àqueles que estão sobrecarregados, que sofrem, né,
todos os tipos de agruras. Então, é para esses que estão no momento de muita dificuldade, é que ele é especial, porque o jugo leve e o fardo que é suave vão ser apresentados a essas pessoas e elas vão poder optar, vão poder escolher o que elas querem, continuar sofrendo como elas estão, ou elas adotarem, né, uma nova proposta, e que não é uma proposta tão complexa. Ela é, claro, ela demanda esforço, não tem dúvida, mas ela não é difícil. Basta que a gente siga os ensinamentos e as orientações do Cristo. Então, esse convite é feito para todos, né? Para aqueles que estão sobrecarregados e aflitos. E quem são esses? Aqueles que passam por dificuldades de todo tipo, né? Aqueles que têm perdas de entes queridos, aqueles que sofrem, né, situações diversas, né? Então, essas pessoas vão receber essa consolação do Cristo. E ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Por que ele diz que a gente deve aprender dele, que é humilde de coração, manso e humilde? Porque, lógico, para você poder admitir que realmente todos esses sofrimentos pelos quais você passa podem ser superados por uma orientação, é preciso que você seja uma pessoa que realmente tenha estudado um pouco da doutrina de Cristo, né, dos seus ensinamentos, e perceba que ele é o nosso mestre. E que todas as suas orientações são realmente a do mestre indicado por Deus. Olha, então, para que você admita isso, você tem que ser uma pessoa simples, humilde de coração, né? E, logicamente, ele é manso, quer dizer, ele é amoroso, ele é caridoso, ele é carinhoso. Então, com certeza, é tudo que uma pessoa que está sofrida precisa, né? De uma orientação mansa, carinhosa, amorosa. Então, ele diz, né? E vocês aí acharão repouso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quer dizer, então, para que você tenha essa simplicidade e essa humildade de coração, você precisa estar com o firme propósito de afastar de você o egoísmo e o orgulho. Então, assim, dessa maneira, com certeza você vai fazer a escolha correta, né? A escolha daquele que é humilde e manso de coração. Então a gente vai encadeando, né, vai conseguindo perceber o que o Cristo nos fala, o que ele nos diz sobre a sua orientação, que tornará as nossas existências menos dolorosas, menos sofridas, né? E aí Kardec traz para a gente o seguinte: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de entes queridos, encontram a sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Então é interessante, né? Eu estou entrando aqui numa área que nem seria a minha, porque essa área aqui seria somente a partir do item 5, né? Que é a vinda do Espírito de Verdade. Mas eu já vou dando uma dica para quem quiser assinar lá no Evangelho, que aqui Kardec nos diz, na confiança e na fé no futuro e confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Então aqui ele já diz, quem veio ensinar isso? O Cristo. Então quem é o Cristo Consolador? Jesus, né? Aqui ele já de cara já apresenta para gente. E tem mais dicas ao longo dos itens que vão nos mostrar que o Cristo Consolador é Jesus. Então ele diz o que nós precisamos e o que vamos encontrar nas orientações de Jesus. A consolação estará na fé no futuro
e na confiança na justiça de Deus. Quer dizer, o que a gente precisa mais? Olha, você está sofrendo muito agora, mas existe um futuro. Tenha fé nesse futuro. Ele existe, Jesus determinou para a gente. E, logicamente, se você tiver confiança em Deus, na justiça de Deus, e, logicamente, fé nesse futuro que Jesus nos avisou, nos recomendou e nos disse que haveria, nós vamos, então, estar consolados. Porque todas essas dificuldades serão amainadas, serão neutralizadas com o passar da existência. Então, as reencarnações vão trazer para nós, a fé no futuro é isso, é você ter a certeza que vai reencarnar. E nessa reencarnação, nas reencarnações subsequentes, tudo aquilo que você errou, você vai ter oportunidade de retificar. E essas retificações é que vão desmanchar a causa do sofrimento. Entendeu? Então é isso. É você justamente ir mudando através de uma renovação interior, com as sucessivas reencarnações, você vai sentir a necessidade disso, porque se você quer desconstruir a causa que te fez infeliz e que te fez sofrer, é preciso que você pare de gerar essa causa. E para parar de gerar essa causa, você tem que fazer uma mudança interior, né? E essa mudança interior, essa renovação, e que muitos chamam de reforma íntima, né? É que vai te propiciar, vai te proporcionar você refazer as ações sem os equívocos cometidos em vidas pregressas. Então, tudo isso vai nos levar a quê? A confiança na justiça de Deus é nos proporcionar as múltiplas reencarnações que nos trará a fé no futuro. Então ele segue, entretanto, sobre aquele que nada espera após esta vida, ou simplesmente duvida do que há após essa vida, as aflições tornam-se muito mais penosas e nenhuma esperança vem diminuir o seu amargor. Ora, porque se você não acredita em nada, você não tem, consequentemente, fé no futuro. Se você não tem fé no futuro, foi uma das condições que ele diz, tenha fé no futuro, que foi o que Jesus nos falou, e confiança na justiça de Deus, que é sábia, que é perfeita. Se você não confia na justiça de Deus, você não acredita em Deus. Porque confiar na justiça de Deus, acreditar em Deus, é você ter a certeza de que Ele é justo, que Ele é caridoso, de que Ele é amoroso. Mas se você tem dúvidas sobre isso, com certeza já começou a complicar. Você não vai esperar nada numa vida, você nem acredita nessa vida futura, você nem acredita que há um futuro, aí fica complicado, porque todo aquele sofrimento não tem aonde ser diluído, né? E você não encontra, puxa, mas se a causa de tudo isso foram os erros que eu cometi, como é que eu desconstruo esses erros, se não existe vidas subsequentes? Não é verdade? Então, é uma questão de raciocínio. É uma questão, como diz Kardec, de fé raciocinada. Então, o que é ter o jugo suave? É justamente seguir as orientações do Cristo. E o fardo vai se tornar leve, claro, porque você vai ter a certeza de que todos aqueles equívocos que você possuía vão ser desconstruídos e você vai passar a agir de forma correta. Por quê? Da forma mais correta possível a sua condição de terceira ordem como espírito. Mas você vai se esforçar para fazer cada vez melhor, porque você sabe que vai existir, com esse esforço, um futuro melhor. Então, o fardo vai deixar de ser pesado e vai se tornar leve, né? Até mesmo a perda de um ente querido, que é algo tão difícil para nós ainda, porque você ama aqueles amigos, aqueles parentes, e você não quer se afastar deles. E você, logicamente, como ainda um espírito de terceira ordem, cuja a impregnação do material está
muito forte, você já vai começar a pensar diferente. Olha, mas espera aí, eu vou me reencontrar com esse parente, né? Eu vou me reencontrar ou no mundo espiritual ou em vidas subsequentes. Então, né, eu já não estou naquele desespero de achar que nunca mais eu vou ver aquele ser que eu amo tanto ou que eu amei tanto nessa encarnação, como uma mãe, como uma irmã, um irmão, enfim. Porque você sabe que existe vida futura, que tem múltiplas e sucessivas vidas e que em algum momento você vai poder se reencontrar com esses parentes, né? Então, lógico, isso não torna o fardo que era super pesado num fardo mais leve? Não, o fardo, é claro que é um fardo, né? Olha como Jesus é justo, é um fardo. Em momento nenhum ele deixa de dizer que é um fardo, né? Todas essas questões que ele elencou aqui para nós, né? Tudo isso são fardos, mas eles se tornam mais leves com a certeza de uma vida futura e com a certeza e a confiança na justiça divina, né? O que você acha, Tony? Marta, essa explicação que Kardec nos traz, ela, do meu ponto de vista, ele mostra um enfoque diferente do que você pode esperar quando você lê essas palavras de Jesus, né, sobre o fardo e o jugo. Realmente, se você for olhar da forma material, não faz muito sentido. Mas se você analisar isso da forma emocional, da forma relativa, faz todo sentido. Mesmo que você esteja passando por uma situação que está carregando um fardo muito pesado, não estou dizendo um fardo moral nem emocional, um fardo real, 200 quilos de peso de alguma coisa você está transportando, você não está aguentando aquele peso. Você vai subir uma ladeira onde você mora com 10 sacolas de mercado na mão. É pesado aquilo, é fisicamente pesado. Uhum. Mas se aparece uma pessoa ao lado seu dizendo, não, vamos junto que isso vai dar certo, passa um paninho úmido na sua testa, entendeu? E você vai te dar um copinho d'água, você para, respira e pega as 10 sacolas. A pessoa não pegou a sacola para você, mas ela está te incentivando, aquilo dá a você um alívio. É lógico que esse alívio não é material, que não diminuiu uma grama. 1 grama de peso ali não diminuiu. Mas você adquire mais força, você sente menos o efeito daquele peso e consegue chegar ao final. Essa é a proposta do Cristo. E que Kardec está nos explicando aqui. Ele diz aqui, as aflições caem com todo o seu peso quando você não tem essa confiança no futuro. Você não tem essa confiança em Deus. Então, o peso é real sobre você. Quando você aceita o consolo de Jesus, aquele peso é aliviado. Entendeu? Porque, sem querer fazer assim, uma comparação estranha, mas tudo na vida é relativo. Claro. Os mesmos 10 quilos que eu carrego e que você carrega, para mim pesa de uma forma, para você pesa de outra. Mano. Lógico, porque meu tamanho é então, outro. Porque, são os mesmos 10 quilos. E mesmo nós podemos ser o meu irmão gêmeo, mas ele tem emocionalmente outras condições diferentes da minha. Sim. Para carregar o mesmo peso. E emocionalmente também, são 2 irmãos gêmeos. Se morre o pai ou a mãe dos dois, um sente de uma forma, outro sente de outra, que nós somos diferentes emocionalmente falando. Claro. Então Jesus está agindo no nosso emocional. Para aliviar um fardo real, ele está agindo no emocional. Imagina para um fardo emocional. Então, essa comparação que Kardec faz, a explicação, é muito lógica. Deus mostrando que não é uma conversa, um blá 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 de Jesus. Não vem aqui que eu alivio. Aquelas pessoas mais céticas, né? Mas é que, vamos aliviar, eu estou aqui pesando, eu estou com dívidas não sei de onde, como morreu minha família toda, estou com câncer não sei de que, como é que esse cara vai dizer que vai me aliviar? A lógica diz que está certo ele pensar assim. Mas se ele entender a lógica do Cristo,
ele vai ver que é diferente. E você foi muito feliz em dar um exemplo com uma pessoa, né, tentando ajudar, não para carregar as sacolas, mas para limpar, porque é através do próximo, né, que Deus se utiliza, né, do seu amor. Então, isso é fundamental. Veja bem, por que um time prefere decidir as partidas no seu próprio campo, com a sua torcida? A torcida joga junto, claro. Marta. A torcida não entra em campo para fazer o gol. Mas a torcida pergunta a qualquer jogador de futebol, de vôlei, do que for. Se jogar. Ontem eu vi uma entrevista daquele jogador Paulo Henrique Ganso, e perguntaram a ele justamente isso. Como ele sente ele tem dificuldade de jogar no campo adversário com a torcida mais difícil de enfrentar. Ele estava explicando isso. Ele, pessoalmente, a mim não me afeta, mas muitos colegas meus ficam afetados com a torcida adversária. E quando a torcida é a nosso favor, se sentem mais animados para vencer um jogo. Então, a torcida não ganha jogo, a torcida ganha jogo, ganha jogo também, tá? Claro. Entendeu? Então, isso aqui tem todo sentido. Então, você não pode partir de um raciocínio extremamente racional, materialista. Não, você tem que ver que você não é material, você não tem só a matéria, você tem o espírito, você tem a sua emoção, o seu sentimento, e isso é afetado por forças que você não consegue ainda entender, mas que você sabe que existem. Sem dúvida. Entendeu? Por isso que eu falei que eu considero esse capítulo aqui diferente, importante nesse sentido, para justamente nos aliviar essas coisas que são explicadas no capítulo 5º, capítulo anterior. Todas as nossas dores e sofrimentos. Entendeu? Só nesse item 2 aqui, que são 2 parágrafos pequenos, Kardec que ele é muito sucinto. Entendeu? E se você começar a desdobrar isso aqui, você vai fazer 10 palestras diferentes a respeito desse assunto. Com certeza. Para nos mostrar a grandeza desse texto. É verdade. Então ele segue dizendo... entretanto, sobre aquele que nada espera após esta vida, ou simplesmente duvida, as aflições tornam-se muito mais penosas e nenhuma esperança vem diminuir o seu amargor. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Jesus, no entanto, colocou uma condição para a assistência e a felicidade, que promete aos aflitos. Esta condição está na lei que ele ensina. Seu jugo é a obediência a essa lei. Mas esse jugo é leve e essa lei é suave, já que impõe como dever o amor e a caridade. Quer dizer, então, você seguindo essa linha, né, e a pessoa que você deu o exemplo, né, ajudando aquele que estava carregando tanto peso, né, passando um paninho molhado na testa, né, claro que essa pessoa vai ter outra disposição emocional para carregar os mesmos 10 quilos que ele estava carregando antes. Mas é lógico, é diferente. É uma ajuda, um auxílio. Não é isso? Exatamente, Marta. Mas eu penso assim, esse tema é tão expansivo que eu vou fazer uma coisa, Marta. No programa próximo, de quarta-feira, eu queria comentar só sobre esse último parágrafo aqui. Sim. Tá? Não vou, possivelmente não vou tocar no item 3, nem no item 4, não. Queria falar mais sobre esse segundo parágrafo desse capítulo 2, no próximo programa, porque eu considero isso aqui muito importante. Para mim foi uma virada de chave. Com certeza. Então eu acho que tem que passar isso para os nossos amigos aí, para ver se eles também entendem da maneira que eu entendo isso. De qualquer maneira, você está passando a luz. Não, estou passando o meu modo de ver. Mas é a luz. É a luz que não deve ficar escondida. Exatamente, não quer dizer que esteja certo, mas é o meu modo de ver. Sim, mas está mostrando a luz. E está sendo útil para mim até agora. Isso, não está escondendo. Muito bom. Vamos ver, amanhã não, quarta-feira, né? Quarta-feira. Volto pegando aqui desse último parágrafozinho aqui, certo? Tá certo? Vamos deixar um pouco de curiosidade com os nossos irmãos. Aqueles que forem mais curiosos, nos aguardem quarta-feira, quem dá continuidade a isso. Isso Por mesmo. enquanto, muito boa noite, muita paz para todos vocês. Muita paz a todos.
E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.